Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trocar uma ideia com vocês sobre a simulação que vocês acessam no aplicativo do meu INSS, simulação de aposentadoria. Essa primeira simulação, nós vamos estar verificando a aposentadoria da mulher, né? Que mulher tem alguns requisitos diferenciados, né? Sendo eles 5 anos antes, tanto no tempo de contribuição e não mais na idade. Na idade agora dá uma diferença aí de 3 anos, mas vamos lá. Antes da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência que veio com a emenda constitucional 103 de 2019. Essa reforma, ela iniciou em 13/11 de 2019, então, até 13/11, mulher, para aposentar por idade, precisava ter, no mínimo, 60 anos de idade e 180 meses de carência, equivalente a 15 anos de contribuição. Essa pessoa não tinha, portanto, não tem direito à aposentadoria por idade lá na época. E por tempo de contribuição, até 2019, a mulher precisava ter 30 anos de contribuição, 180 meses de carência, e se fosse pela regra de pontos, em 2019, 86 pontos. A pessoa não tinha apenas 80 pontos e apenas 26 anos de contribuição, então também não preenchia o requisito que nós chamamos hoje de direito adquirido, lá na época, em 2019. A partir da emenda, nós tivemos a criação de algumas regras de transição. Então, não basta apenas mulher ter 30 anos de contribuição ou 60 de idade, né? Agora nós temos as novas regras. Então, atualmente, a mulher para aposentar por idade, né? Qual é a regra? Para esse ano de 2023, 62 anos. Em 2019, 60. 2020, 66 meses. 2021, 61. E até o ano passado, 61 e 6 meses. Sendo que a partir de 2023 é 62 anos de idade e permanecerá, salvo alguma outra alteração legislativa. Então, vamos ver aqui essa pessoa. Precisa ter 180 meses de carência, a pessoa tem mais. Precisa ter 15 anos de contribuição, a pessoa tem mais. Mas ela não preenche o requisito da idade, porque para essa aposentadoria eu tenho que ter a idade, 62 anos, e no mínimo 15 anos de contribuição. A pessoa tem mais de contribuição, porém ainda está um pouquinho longe da idade, cerca de 4 anos e meio. Aposentadoria por tempo de contribuição na regra de pontos. Para este ano de 2023, a pontuação da mulher é 90 pontos. Ficou tortinho aí, mas não importa. A pessoa tem o mínimo, né, que é 30 anos de contribuição. A carência, porém, não tem o mínimo para a somatória de idade, né? Tendo 30 anos de contribuição, ela precisaria ter 60 de idade. 30 mais 60 daria os 90 pontos. Então, não enquadra. Aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição por idade. Essa regra tem um acréscimo de 6 meses desde 2019. Para o ano de 2023, a mulher precisa ter 58 anos de idade, no mínimo 30 anos de contribuição. Vamos lá? Carência, ok. 30 anos de contribuição, ok. Tem a idade? Não, ainda faltam alguns meses. Então, provavelmente, assim que essa pessoa completar 58 anos de idade, pode continuar contribuindo, né? Isso não vai alterar. E aqui é um cálculo aproximado que o sistema faz, porém, pode haver alguma alteração, né, de acordo com a documentação que for juntada no ato da aposentadoria e também de acordo com o índice de correção, de acordo com o mês que for o requerimento da aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 50%. Nessa regra, na época, em 2019, a pessoa precisava ter, no mínimo,
faltando 2 anos para completar o período mínimo. No caso, 30 anos, então precisava ter 28 anos e um dia de contribuição, ou seja, faltaram um pouquinho menos de 2 anos. Só que na época a pessoa tinha 26 anos e 4 meses, então mesmo aqui o sistema, né, considerando e dando uma simulação do que seria essa transição do pedaço de 50%, essa pessoa não tem direito, porque ela tinha que ter pelo menos 28 anos. Como ela só tinha 26, ela não se enquadra nessa regra. Regra de transição, pedágio 100%. Apesar do nome utilizar o pedágio 100%, na verdade, nós temos que considerar que a pessoa precisa ter pelo menos o dobro do tempo que faltava à época. Lá na época, faltava em torno de 3 anos e alguns meses, né? 26 anos para 30 anos, 3 anos e 8 meses, mais ou menos. Então, o dobro do tempo que faltava, né? A gente pode verificar que tem que dobrar. Então, 30 anos, ok, só que ainda faltam 3 anos para atingir essa regra do pedágio. A idade a pessoa já tem, que no mínimo tem que ter 57 de idade. Porém, ela tem que atingir esse tempo mínimo de 33 anos. Por quê? Não basta ter o 30 anos, né? Ela precisa ter o dobro do tempo que faltava. Se aqui faltavam 3 anos e 8 meses, ela tem que dobrar, e aí os 30 mais o tempo que faltava, mais 3 anos e 7 meses. Porém, a gente tem que observar o seguinte: essa simulação é com base nos dados constantes do sistema do INSS, o extrato previdenciário. Porém, no caso concreto, a pessoa possui alguns outros períodos de contribuição e que não constam no sistema. Então, com a carteira de trabalho e demais documentos que a gente consegue comprovar, a gente consegue ajustar isso aqui. Então, assim, na verdade, a pessoa tem um tempo a mais e provavelmente o período para enquadrar nessa regra vai dar o ano que vem. Então, ela não precisa ter 33 anos, ela vai precisar ter, em média, 32 anos e meio. Então, ainda ganha um ano pela frente. Mas, uma outra dica que eu tenho para passar para vocês aqui. Esse ano, talvez ela consiga se enquadrar nessa regra da transição por idade, porque é uma pessoa que vai ter o tempo mínimo de contribuição e tem a idade exigida, né? Vai completar daqui a alguns meses a idade mínima nessa regra. Só que o valor do benefício é esse aqui, em torno de 1.377, salvo alguma correção na época do requerimento. E a outra regra de transição, talvez ela consiga atingir o ano que vem, então temos aí pela frente cerca de um ano, aumenta o valor consideravelmente, pois o cálculo, hoje, as melhores aposentadorias são na regra de transição, pedágio 100%, porque é um cálculo diferenciado, né? Ele pega só o valor da média, e a aposentadoria por idade, porque quanto mais tempo de contribuição eu tiver, eu posso excluir os valores que diminuem minha média. A por idade, para ela ainda falta mais tempo, então não é o caso. Mas fica a critério do cliente pensar em se aposentar daqui a um ano. Lógico que as decisões, né, sempre tem que partir da pessoa, mas dá uma diferença no valor. Quase R$ 200, né? Em torno de R$ 170. Então, vale a pena a pessoa pensar e fazer o seu planejamento previdenciário, que é o que a gente muitas vezes orienta, né? Alguns muitas vezes não querem fazer, querem se basear somente nessa simulação. Porém, como eu disse, a simulação, às vezes, ela fica restrita a somente o que aparece no sistema. Se tiver falha nas contribuições, contribuições com valores abaixo do salário mínimo, ou falta algum registro, algum vínculo, né, que tenha na sua carteira de trabalho e não apareça no sistema do INSS,
a simulação sempre vai ter um período menor. Então, por isso é importante fazer o planejamento previdenciário. E no próximo vídeo eu vou falar da simulação no caso de homem, tá bom? Então, a gente se vê. Até mais.